Há alguns dias, uma mulher de 63 anos chamada Matilde veio à minha clínica. Seu rosto tinha algumas rugas leves, mas o que mais me chamou a atenção foram seus olhos pesados. Assim que se sentou, começou a desabafar: Doutor, me sinto invisível, ninguém mais me olha com interesse, meus filhos quase não me ouvem e mesmo entre meus amigos sinto que estou desaparecendo. É como se eu não existisse mais. Por 3 horas, Matilde falou sem parar. Finalmente respirei fundo e disse a ela o que vou compartilhar com vocês agora. Esses são 10 hábitos que tornam as mulheres mais atraentes e atraentes. Sou Augusto Cury, psicólogo. Comente o número 1 se você tiver interesse e não quiser ser como essa mulher. E quero começar esta jornada com você, revelando algo que parece pequeno, mas que tem um poder transformador enorme. A postura emocional. Muitas vezes pensamos em beleza apenas como algo ligado ao corpo, à roupa ou ao rosto. Mas ao longo de décadas atendendo milhares de pessoas, percebi que a verdadeira beleza começa na forma como você ocupa o seu espaço no mundo. Não estou falando apenas de manter a coluna ereta ou de andar de cabeça levantada, mas de algo muito mais profundo, como você se posiciona diante da vida, diante dos desafios e diante de si mesma. Lembro-me de tantas mulheres extraordinárias que chegaram ao meu consultório acreditando que já não tinham valor, que já não despertavam interesse, que já estavam fora de cena. O curioso é que muitas delas eram pessoas com histórias riquíssimas, batalhadoras, que haviam criado famílias, construído carreiras, enfrentado dores e superações. O que faltava não era juventude ou aparência. O que faltava era recuperar a postura emocional, aquela presença que diz sem palavras: eu tenho valor, eu mereço respeito, eu não preciso me esconder. Postura emocional é, antes de tudo, um convite para você parar de se encolher para caber nos espaços. Quantas vezes você já se curvou, não fisicamente, mas internamente, para agradar os outros? Quantas vezes pediu desculpas por existir, por dar sua opinião, por querer um pouco de atenção? Uma mulher que se diminui assim acaba transmitindo uma mensagem silenciosa: eu não sou importante, e o mundo responde na mesma medida. Por isso a mudança começa quando você decide se erguer não apenas os ombros, mas a alma. Vou contar o caso de uma paciente que chamarei de Regina. Ela tinha 52 anos quando a conheci. Chegou até mim curvada, usando roupas largas, falando baixo. Tinha passado por um divórcio doloroso e dizia que se sentia descartável. A palavra era dela, não minha. Durante nossas conversas percebi que o maior peso que carregava não estava na separação, mas na crença de que já não tinha mais lugar no mundo. Começamos com um exercício simples. Todos os dias, logo ao acordar, Regina deveria se colocar diante do espelho, abrir os ombros, levantar o queixo e repetir frases curtas, mas poderosas. Eu tenho valor, eu mereço ser vista, eu tenho o direito de existir. Parece bobo? Não é. São sementes que, quando plantadas com constância, florescem em uma nova forma de se enxergar. 6 meses depois, encontrei uma mulher completamente diferente. Regina não havia feito nenhuma cirurgia estética, não havia mudado radicalmente o cabelo ou o guarda-roupa. A transformação estava no brilho dos olhos, no jeito firme de caminhar, no sorriso seguro. Ela mesma dizia: Doutor, não sei o que aconteceu, mas até o padeiro começou a me tratar de outra forma. O que aconteceu foi que sua postura emocional mudou. E com isso mudou também a forma como os outros a viam. Quando falo em postura emocional, não me refiro a uma receita pronta. Cada mulher tem sua história, seus medos e suas forças. Mas existe um ponto comum: o corpo fala. E quando o corpo transmite confiança, o coração começa a acreditar. Quando você se posiciona ereta diante dos problemas, mesmo que ainda sinta medo, você manda um recado para si mesma: eu consigo enfrentar. É como se o corpo educasse a mente e a mente fortalecesse o corpo. Uma roda positiva começa a girar, mas a postura emocional não é apenas uma questão individual, ela também é contagiosa. Já percebeu como algumas pessoas entram em um ambiente e de repente tudo parece mais leve, mais confiante, mais seguro? Isso não acontece porque elas são as mais jovens ou as mais bonitas, de acordo com revistas de moda. Acontece porque elas têm uma presença que inspira. Os outros olham e pensam: ela sabe quem é, e essa segurança se espalha como uma onda invisível.
É claro que não se trata de estar sempre forte. Postura emocional não significa não sentir medo, não chorar, não se fragilizar. Significa não permitir que o medo defina o seu tamanho. Você pode sentir tristeza e ainda assim manter a cabeça erguida. Pode enfrentar críticas e ainda assim não se encolher para caber na expectativa alheia. Pode viver perdas e continuar ocupando o espaço que a vida lhe deu, porque você entende que sua dignidade não depende de circunstâncias passageiras. Quero fazer agora um convite prático a você que me ouve. Experimente neste instante ajustar sua postura. Respire fundo, coloque os ombros para trás, levante suavemente o queixo e sinta a diferença. O corpo fica mais desperto, a respiração mais ampla, até os pensamentos parecem ganhar mais clareza. Isso é apenas o começo do que chamo de postura emocional. Imagine o impacto de praticar isso todos os dias, até que se torne natural, até que se torne parte de quem você é. Eu, como psicólogo e como ser humano, aprendi que a beleza mais duradoura é aquela que nasce da confiança silenciosa. Não é a confiança que grita para ser notada, mas a que se expressa em cada gesto, em cada olhar, em cada silêncio seguro. É isso que torna uma mulher inesquecível, não o tamanho da roupa, não a idade do documento, não a marca do batom. A verdadeira beleza começa quando você para de pedir desculpas por existir e começa a ocupar, com serenidade e firmeza, o espaço que sempre foi seu por direito. Minha amiga, se você lembrar apenas de uma coisa desta reflexão, que seja isto: a postura emocional é o primeiro passo para revelar a beleza que já existe em você. Não precisa de filtros, não precisa de máscaras, não precisa de aprovação externa. Precisa apenas da sua decisão de erguer os ombros e dizer para si mesma: eu tenho valor. E quando você acredita nisso, o mundo inteiro passa a acreditar também. Se a postura emocional abre a porta para que você seja vista com mais confiança, o segundo hábito é o que faz com que você seja lembrada e desejada nas relações humanas. A inteligência emocional aplicada. Eu, como psicólogo Augusto Cury, aprendi em décadas de atendimento que não existe beleza mais magnética do que a capacidade de gerar conexões reais. Quantas vezes você já esteve em um encontro social e saiu com a sensação de que ninguém realmente a escutou? As pessoas falavam, mas pareciam preocupadas com o celular, com a própria imagem ou com seus problemas. Esse é o retrato da nossa era. Muito barulho, pouca escuta. E justamente por isso, quem desenvolve a habilidade de ouvir de verdade se torna raro, precioso e inesquecível. Inteligência emocional aplicada significa fazer com que cada pessoa que cruza o seu caminho sinta que importa. É olhar nos olhos e não no relógio. É fazer perguntas não para preencher silêncio, mas porque existe um interesse genuíno. É escutar com atenção sem pensar no que vai dizer em seguida. Esse gesto simples tem um impacto poderoso. Desperta no outro a sensação de valor. E quando alguém se sente valorizado, cria um vínculo imediato com você. Lembro-me de Teresa, uma mulher de 47 anos que me procurou dizendo: doutor, sinto que me tornei invisível. Falo e ninguém escuta. Chego e ninguém nota. Ao longo de nossas conversas, percebi que Teresa sempre estava ansiosa em provar algo, contar sua história, mostrar seu valor, defender suas ideias, mas ao fazer isso, esquecia de oferecer espaço para o outro. Pedi a ela que fizesse um experimento. Em sua próxima reunião de trabalho, em vez de tentar brilhar contando algo próprio, ela deveria se concentrar em escutar ativamente os colegas. Não se tratava de concordar com tudo, mas de fazer perguntas sinceras e dar atenção verdadeira. O resultado foi surpreendente. Teresa voltou radiante na semana seguinte. Doutor, algo aconteceu. Quando perguntei a opinião de uma colega e realmente ouvi sua resposta, ela me olhou diferente, como se finalmente eu tivesse prestado atenção nela. Passei o dia inteiro sendo procurada, recebendo elogios. As pessoas disseram que eu estava mais interessante, mais leve, mais próxima, e tudo o que fiz foi escutar. Essa é a mágica da inteligência emocional aplicada. Não exige juventude, não exige roupas caras, não exige esforço físico, exige apenas presença, curiosidade e interesse genuíno. Quando você faz isso, você se torna um refúgio num mundo cheio de distrações, mas quero fazer uma ressalva importante. Essa prática não pode virar manipulação.
Não se trata de fingir interesse para ganhar pontos ou conquistar alguém. Manipulação tem prazo de validade. A autenticidade, por outro lado, constrói confiança duradoura. O que propus a Teresa e o que propõe a você é algo simples: cultivar a generosidade de dar ao outro aquilo que todos buscam, a sensação de ser importantes. Existe uma técnica que ensino para facilitar esse hábito: os 3 níveis de interesse. No primeiro nível, você pergunta sobre fatos simples como está o dia, o trabalho, a rotina e o básico, mas necessário. No segundo nível, você vai além e se interessa pelas emoções da pessoa, como ela se sente, o que pensa sobre determinado assunto, o que a incomoda ou alegra. E no terceiro nível, o mais transformador, você toca em sonhos, memórias marcantes e aspirações profundas. Esse nível cria conexões que ficam guardadas para sempre. Imagine-se numa festa. A maioria das pessoas fala sobre o tempo ou o trânsito, mas você escolhe perguntar: o que tem te inspirado ultimamente? Ou qual foi a coisa mais especial que aconteceu na sua vida nos últimos meses? A resposta dificilmente será automática, será um pedaço da alma da pessoa. E quando alguém compartilha isso com você e sente que é escutado sem julgamento, um laço invisível nasce. Eu já vi mulheres transformarem sua presença social apenas com esse hábito. Antes, passavam despercebidas, inseguras, acreditando que precisavam de mais beleza externa para serem notadas. Depois, sem mudar nada na aparência, tornaram-se o centro de rodas de conversa, procuradas, lembradas, porque entenderam que o segredo não era falar mais, mas ouvir melhor. A inteligência emocional aplicada também tem um efeito interno poderoso. Quanto mais você pratica, mais segura se sente, porque descobre que tem algo muito valioso a oferecer: atenção sincera. Essa descoberta liberta da necessidade de aprovação desesperada. Você já não precisa implorar por carinho ou reconhecimento. Você oferece valor e naturalmente atrai relacionamentos mais saudáveis. Agora eu te convido a fazer um exercício simples, mas profundo. Escolha alguém do seu convívio, pode ser um amigo, um colega ou até alguém da sua família, e pergunte algo que vá além do óbvio. Depois, escute, sem se apressar em dar conselhos ou contar algo seu. Apenas esteja presente. No final da conversa, perceba o olhar da pessoa. Eu garanto que você verá uma diferença. Minha querida leitora, eu quero que você guarde essa verdade. Uma mulher que escuta com o coração, que valida o outro, que se interessa genuinamente, se torna inesquecível. Ela não é apenas admirada, ela é querida. E isso é uma forma de beleza que nenhuma idade, nenhuma moda e nenhum padrão conseguem apagar. Se a postura emocional faz você ocupar o seu espaço, a inteligência emocional aplicada faz com que esse espaço seja lembrado e celebrado. É o segundo passo nessa jornada para revelar a beleza que já existe em você. E agora eu quero ouvir de você. Qual foi a última vez que você sentiu que alguém te escutou de verdade? Conte nos comentários, e se este tema tocou sua vida, comente um aqui embaixo para seguirmos juntas nesta caminhada. Se a postura emocional dá força e a inteligência emocional aplicada cria laços, o terceiro hábito que embeleza uma mulher é a curiosidade intelectual ativa. Eu, como psicólogo Augusto Cury, posso afirmar sem medo: uma mente curiosa é uma mente viva, e uma mente viva ilumina qualquer ambiente. Ao longo dos anos, vi mulheres rejuvenescendo não por causa de cremes ou cirurgias, mas porque decidiram nunca parar de aprender, questionar e se renovar. Curiosidade intelectual ativa não é sobre acumular diplomas ou se tornar uma enciclopédia ambulante. É sobre manter o olhar atento, a vontade de descobrir, o gosto por novas ideias e experiências. Uma mulher curiosa transmite energia, vitalidade e frescor, independentemente da idade. Já uma mulher que se convence de que não há mais nada a aprender, mesmo jovem, pode parecer cansada e sem brilho. Eu me recordo de Clara, uma paciente de 58 anos que conheci numa palestra. Enquanto muitos ouvintes estavam distraídos, ela me fez uma pergunta que mostrou não apenas que havia prestado atenção, mas que havia refletido sobre o tema de forma profunda. Sua pergunta revelava interesse genuíno, e isso imediatamente chamou a atenção de todos ao redor. Depois conversamos
e ela me contou que havia voltado a estudar aos 50, não por necessidade profissional, mas porque queria explorar áreas que sempre a fascinaram. Também estava aprendendo um novo idioma, dançando e escrevendo suas experiências em um diário. Sabe o que mais me impressionou? Não era a quantidade de coisas que ela fazia, mas a forma como falava delas. Seus olhos brilhavam ao contar sobre um livro que estava lendo, ria com entusiasmo ao falar sobre a dificuldade de conjugar verbos em espanhol e compartilhava reflexões com a alegria de quem descobre tesouros escondidos. Esse brilho é impossível de ignorar. 2 semanas depois, quando reencontrei Clara em outro evento, notei como as pessoas naturalmente se aproximavam dela. Não por sua aparência, mas porque sua mente aberta a tornava fascinante. Curiosidade intelectual ativa é, na prática, um antídoto contra o envelhecimento da alma. Você pode ter rugas, cabelos brancos, mas se continua aprendendo, explorando e se divertindo com o processo, transmite juventude de dentro para fora. Uma mente estagnada mata a vitalidade. Uma mente curiosa a renova todos os dias. Mas, infelizmente, muitas mulheres depois de certa idade passam a acreditar que já viram tudo, que já viveram o que tinham de viver, que o que resta é apenas administrar a vida. Esse pensamento é perigoso. Ele rouba a energia, mata sonhos e faz com que você mesma comece a se sentir irrelevante. Quando você para de aprender, você para de crescer. E quando você para de crescer, a vida perde cor. A boa notícia é que nunca é tarde para reacender essa chama. Eu costumo dizer que o cérebro humano é como um músculo. Quanto mais é desafiado, mais forte fica. E a ciência confirma isso. Aprender coisas novas estimula áreas do cérebro ligadas ao prazer e à energia. É literalmente um banho de juventude para sua mente. Você já reparou como uma criança fica animada ao descobrir algo novo? Esse mesmo brilho pode ser seu em qualquer idade. Basta se permitir. Não estou dizendo que você precisa se matricular em uma universidade ou fazer grandes cursos. Pode começar de forma simples. Ouvir um podcast inspirador, assistir a um documentário que mostre culturas diferentes, ler alguns capítulos de um livro que desafie seu modo de pensar, pode ser aprender a tocar um instrumento, testar uma receita de outro país, caminhar em lugares diferentes só para observar o que antes passava despercebido. O importante é manter a mente em movimento. Uma vez atendi uma mulher que me disse: "Doutor, eu já vivi tanto, não acho que haja mais nada para aprender." Fiz a ela uma pergunta simples: "Você já aprendeu a se surpreender de novo?" Ela ficou em silêncio. Na semana seguinte, voltou contando que havia decidido aprender jardinagem. Descobriu um mundo novo nas plantas, nas cores, nos ciclos da natureza. Pequeno? Talvez. Transformador? Com certeza. Seu rosto ganhou outra luz, suas conversas se tornaram mais ricas. As pessoas passaram a comentar: "Você está diferente, mais viva." Tudo isso porque decidiu ser aprendiz da vida novamente. Esse é o segredo da curiosidade intelectual ativa. Não é sobre o que você aprende, mas sobre como você se mantém aberto. Quando você se abre, atrai oportunidades, pessoas interessantes, diálogos profundos. Quando se fecha, atrai tédio e estagnação. Eu quero que você reflita agora. Qual foi a última vez que aprendeu algo realmente novo? Algo que fez você sentir entusiasmo, mesmo que fosse um detalhe. Se não se lembra, talvez seja a hora de dar esse presente a si mesma. Escolha um tema que sempre despertou curiosidade, mas que ficou guardado no fundo da gaveta. Pode ser arte, história, culinária, ciência, filosofia. Dedique 15 minutos por dia a esse interesse. Ao final de um mês, terá somado horas de aprendizado e, mais importante, terá somado energia à sua vida. Como psicólogo, já vi mulheres renascerem simplesmente por se permitirem aprender de novo. E posso afirmar, nada é mais atraente do que alguém que se mantém viva diante das possibilidades do mundo. A juventude não é uma idade no calendário, é uma atitude diante da vida. Minha querida leitora, se você deseja cultivar beleza verdadeira, comece a alimentar sua mente com novidades, perguntas, descobertas. Sua curiosidade pode ser o segredo que reacende seu brilho, sua alegria e sua confiança. Agora quero propor um desafio. Escolha um tema que desperte sua curiosidade e se comprometa a explorá-lo ainda esta semana. E depois volte aqui para me contar como foi.
Se esta reflexão falou com você, comente um aqui embaixo para que eu saiba que você está caminhando comigo nesta jornada de redescoberta. O terceiro hábito que embeleza uma mulher, e talvez um dos mais transformadores, é a curiosidade intelectual ativa. Eu digo ativa porque não basta apenas se interessar superficialmente por algo. É preciso cultivar uma atitude permanente de aprendizado, de questionamento e de descoberta. Ao longo de décadas observando comportamentos, compreendi que a diferença entre uma pessoa que transmite vitalidade e outra que transmite cansaço raramente está na idade cronológica, está na forma como a mente se mantém viva ou adormecida. Uma mulher pode ter 50, 60 ou 70 anos, mas se mantém a chama da curiosidade acesa e irradia frescor e energia. Por outro lado, alguém muito mais jovem, mas que já desistiu de aprender, pode parecer envelhecida por dentro. O brilho nos olhos não depende do tempo, depende da forma como você encara a vida. Uma mente aberta e curiosa é como uma fonte que nunca seca. Sempre oferece novidade, movimento, entusiasmo. O problema é que muitas vezes a sociedade nos convence de que, depois de certa idade, já aprendemos o suficiente. É como se houvesse um roteiro invisível que diz: agora você deve apenas manter o que conquistou, administrar o que restou, repetir o que já sabe. Eu vejo isso como uma prisão silenciosa. Quando uma mulher aceita esse roteiro, deixa de explorar novas possibilidades, perde o gosto de se surpreender e, sem perceber, começa a transmitir uma energia de desistência. Mas a verdade é que nunca é tarde para se reinventar mentalmente. Cada vez que você se abre para aprender algo novo, você envia uma mensagem poderosa não só para o mundo, mas também para si mesma. Eu continuo viva, eu continuo crescendo, eu continuo capaz. Essa postura transforma sua forma de se expressar, sua maneira de conversar, sua confiança ao lidar com situações inesperadas. A curiosidade intelectual ativa pode se manifestar de muitas formas. Pode ser no hábito de ler livros que expandem sua visão de mundo, pode ser no prazer de ouvir músicas de culturas diferentes, pode ser na disposição de aprender palavras em outro idioma ou experimentar novas receitas, pode ser até mesmo na simples decisão de olhar ao redor com mais atenção, reparando em detalhes que antes passavam despercebidos. O importante não é o conteúdo específico, mas a atitude mental de permanecer aprendendo. Eu gosto de dizer que uma mente curiosa é uma mente jovem, e uma mente jovem influencia diretamente a postura, o tom da voz, o olhar. Uma pessoa interessada em aprender transmite energia contagiante. Você já percebeu isso? Quando alguém fala com entusiasmo sobre algo que descobriu, mesmo que o tema seja simples, imediatamente sentimos vontade de ouvir. Esse magnetismo não nasce da perfeição física, mas da vitalidade interior que a curiosidade desperta. Outro ponto essencial é que a curiosidade ativa protege contra a estagnação emocional. Quando paramos de aprender, começamos a repetir os mesmos pensamentos, as mesmas histórias, as mesmas opiniões. Isso gera um círculo de monotonia que rouba a alegria de viver. Em contrapartida, quando cultivamos o hábito de explorar novas ideias, quebramos a rotina mental e nos mantemos flexíveis. Flexibilidade é sinônimo de juventude, porque mostra que ainda somos capazes de mudar, adaptar, crescer. Eu, como psicólogo, sempre reforço que a curiosidade não deve ser encarada como obrigação. Não se trata de pressionar-se para acumular conhecimentos, mas de se permitir redescobrir o prazer de aprender. Muitas vezes basta dedicar alguns minutos por dia a um tema que desperte interesse genuíno. 15 minutos de leitura, escuta ou reflexão diária podem transformar completamente a forma como você se sente. Ao final de um mês, você terá horas de contato com novas ideias e isso refletirá em sua energia e em sua confiança. É importante também diferenciar curiosidade autêntica de curiosidade superficial. A curiosidade superficial busca apenas informações rápidas, mas não aprofunda. A curiosidade autêntica, por sua vez, envolve reflexão, conexão com a vida, integração daquilo que é aprendido. Uma mulher que cultiva esse tipo de curiosidade não apenas acumula dados, mas amplia a sua sabedoria. E sabedoria é uma das formas mais belas de magnetismo humano. Pense comigo, o que torna uma conversa inesquecível?
Não é quando alguém recita algo que leu mecanicamente, mas quando compartilha ideias vivas, conectadas com entusiasmo e significado. Uma mulher que se mantém intelectualmente ativa se torna naturalmente mais interessante, porque tem sempre algo novo para acrescentar, uma perspectiva fresca, um olhar renovado. Eu quero que você reflita agora sobre o estado da sua própria curiosidade. Quando foi a última vez que se permitiu aprender algo diferente, algo que trouxe aquele friozinho gostoso de quem está descobrindo um território novo? Se faz muito tempo, talvez seja esse o sinal de que chegou a hora de reacender essa chama. Não importa qual seja o tema, pode ser história, arte, ciência, culinária, filosofia ou até um hobby simples. O essencial é que desperte em você a sensação de renovação. Esse hábito que parece tão simples é um dos mais revolucionários, porque não se trata apenas de manter a mente ativa, mas de resgatar a sensação de estar viva de verdade. A cada novo aprendizado, você se reconecta com a alegria de existir. E essa alegria é perceptível para todos ao seu redor. O olhar ganha brilho, a voz transmite entusiasmo, o corpo se move com mais leveza. A beleza que nasce disso é inconfundível. Portanto, minha amiga, nunca permita que lhe convençam de que já é tarde para aprender. Cada dia é uma oportunidade de alimentar sua mente e renovar seu espírito. A curiosidade intelectual ativa não é luxo, é alimento. É um dos segredos mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosos para se sentir bonita, atraente e, acima de tudo, plenamente viva. O quarto hábito que embeleza uma mulher e que considero um dos mais difíceis de cultivar é a autenticidade corajosa. Eu uso a palavra corajosa porque sei, pelas minhas próprias observações, que ser autêntica em um mundo que insiste em impor padrões, expectativas e regras invisíveis exige força interior. Ao longo da vida, todas nós aprendemos a vestir máscaras para agradar, para sermos aceitas, para evitar julgamentos. A questão é que, quando usamos essas máscaras por tempo demais, acabamos nos esquecendo de quem somos de verdade. A autenticidade corajosa não é apenas falar o que pensa ou agir como deseja. É, antes de tudo, reconectar-se com sua essência e ter a ousadia de mostrar lá ao mundo, mesmo que isso signifique decepcionar alguns. Quantas vezes você já disse sim quando queria dizer não? Quantas vezes escondeu um gosto pessoal, uma opinião ou um sonho por medo de não ser aprovada? Cada vez que fazemos isso, nos afastamos um pouco mais de nós mesmas, e quanto mais nos afastamos, mais frágeis e inseguras nos tornamos. Uma mulher autêntica transmite uma beleza diferente, que não depende de roupas ou da idade, mas da confiança silenciosa de quem sabe quem é. Essa mulher não precisa se moldar para caber na expectativa alheia, porque entende que sua individualidade é seu maior valor. Quando você se permite ser você mesma, sem desculpas e sem disfarces, algo poderoso acontece. As pessoas começam a enxergar não uma versão editada, mas a sua verdade. E a verdade, por mais simples que seja, é magnética. Eu costumo dizer que viver agradando a todos é a receita mais rápida para perder a própria identidade. Você pode conquistar a simpatia de muitos, mas no fundo sentirá um vazio porque não estará sendo fiel a si mesma. A autenticidade corajosa rompe com isso. É a escolha consciente de se colocar no centro da própria vida, de dizer: eu existo, eu tenho valor, eu mereço ocupar espaço exatamente como sou. Isso não significa ser rude, insensível ou intransigente. Não é sair por aí falando tudo sem pensar ou impondo vontades. A autenticidade corajosa é equilíbrio, é expressar suas opiniões de maneira firme, mas respeitosa. É comunicar necessidades sem pedir desculpas excessivas. É assumir preferências mesmo quando diferentes das da maioria. É, em resumo, ter a coragem de se mostrar inteira, sem medo de desapontar. Eu sei que muitas mulheres carregam um medo profundo de rejeição. Fomos ensinadas a acreditar que, para sermos amadas, precisamos ser boas meninas, sempre compreensivas, sempre disponíveis, sempre colocando as necessidades dos outros acima das nossas. Mas a verdade é que ninguém se torna verdadeiramente atraente sendo apenas conveniente. Uma mulher atraente é aquela que transmite vida própria, que não tem medo de se posicionar,
que sabe equilibrar a doação com respeito a si mesma. Quando você começa a viver de forma autêntica, pode ser que algumas pessoas se afastem. Isso é natural. São aquelas que se acostumaram com a sua versão domesticada, que só existia para atender às expectativas delas. Mas não encare isso como perda. É libertação. Porque cada espaço que se abre com essas partidas dá lugar a relacionamentos mais genuínos, mais profundos, mais recíprocos. Ser autêntica também é parar de pedir desculpas por existir. Quantas vezes você já se desculpou sem necessidade, por falar um pouco mais alto, por ter uma opinião diferente, por escolher algo que não agradava a todos? A autenticidade corajosa é aprender a dizer não sem culpa, a afirmar eu prefiro assim, sem vergonha, a sustentar este é o meu jeito, sem medo. Quando você faz isso, não apenas se fortalece, mas ensina os outros a respeitarem seus limites. Outra parte importante da autenticidade é assumir seus desejos. Muitas mulheres escondem sonhos porque acreditam que já passou o tempo de realizá-los, ou porque têm medo de parecerem egoístas. Mas a vida não termina numa idade específica. Enquanto houver fôlego, haverá possibilidade de criar, aprender, reinventar. Uma mulher que tem coragem de assumir seus sonhos, mesmo simples, transmite uma energia inspiradora. Ela mostra que não está apenas sobrevivendo, mas vivendo. Eu quero que você reflita sobre quantas máscaras ainda usa no seu dia a dia. A de profissional sempre perfeita, a de mãe incansável, a de amiga sempre disponível, a de esposa sempre compreensiva. Todas essas versões têm seu valor, mas nenhuma delas deve engolir a sua essência. Você não nasceu para ser personagem da expectativa alheia. Você nasceu para ser protagonista da sua própria história. A autenticidade corajosa é um hábito que exige prática. Não acontece de um dia para o outro. É preciso começar em pequenas situações, escolher a roupa que realmente gosta, dar uma opinião sincera em uma conversa, recusar algo que não deseja. Cada ato desses é um treino. Aos poucos, você perceberá que o mundo não desmorona quando você se mostra de verdade. Ao contrário, muitas pessoas vão admirá-la mais justamente por sua coragem de ser genuína. Eu, como psicólogo, já vi incontáveis vezes o poder transformador da autenticidade. Quando uma mulher descobre que pode ser ela mesma sem pedir permissão, sua postura muda, sua voz ganha firmeza, seu olhar transmite clareza. Essa beleza não depende de cosméticos ou padrões. Depende da decisão de não se esconder mais. Minha querida leitora, quero que você se lembre de algo essencial. A autenticidade é a sua marca mais rara e valiosa. Ninguém pode imitar-te-la, ninguém pode copiar-te-la, porque só você tem a sua história, os seus valores, o seu jeito. Quando você abraça isso com coragem, se torna naturalmente mais atraente. Não porque tenta agradar, mas porque finalmente brilha com a sua própria luz. O quinto hábito que embeleza uma mulher é a gratidão ativa. Eu uso o termo ativa porque não falo daquela gratidão automática, quase mecânica, que todos aprendemos a repetir. Dizer obrigada quando alguém nos ajuda, ou sorrir rapidamente diante de um gesto simpático. Essa é a gratidão passiva, educada, mas que não muda a vida. A gratidão ativa, ao contrário, é uma escolha consciente de enxergar, valorizar e celebrar os pequenos detalhes que normalmente passam despercebidos. E essa atitude transforma não apenas o seu estado interior, mas também a forma como você é percebida pelos outros. Ao longo de minha trajetória, aprendi que pessoas gratas irradiam uma energia especial. Não são aquelas que negam os problemas ou fingem que tudo é perfeito. São aquelas que, mesmo em meio às dificuldades, conseguem encontrar motivos para sorrir, conseguem enxergar beleza em detalhes, conseguem celebrar pequenas vitórias. Essa postura cria uma aura magnética, porque todos nós gostamos de estar perto de pessoas que nos fazem sentir esperança, leveza e acolhimento. Quando você pratica gratidão ativa, sua visão do mundo muda. Em vez de se fixar apenas no que falta, você passa a reconhecer o que já tem. Em vez de acordar pensando nas tarefas pesadas do dia, você aprende a valorizar a chance de começar de novo. Em vez de reclamar do trânsito, você descobre que pode ouvir uma boa música naquele tempo. Parece pequeno, mas essa mudança de foco altera completamente a forma como você se sente. E uma mulher que se sente bem
transmite isso no olhar, no tom de voz, nos gestos. Eu digo sempre que gratidão ativa é um exercício de escolha. Você pode treinar sua mente para procurar defeitos e encontrará muitos. Ou pode treinar lá para procurar tesouros escondidos e eles também estarão lá. Quem escolhe o segundo caminho se torna mais resiliente, mais otimista e naturalmente mais atraente. Porque a verdadeira beleza não está em um rosto perfeito, mas na energia que você transmite quando aprende a valorizar a vida como ela é. A gratidão ativa também tem outro poder. Ela cria relacionamentos mais saudáveis. Quando você agradece de forma sincera as pessoas ao seu redor, não por obrigação, mas porque realmente percebe valor em suas atitudes, você fortalece laços. Todos nós desejamos ser reconhecidos. E quando alguém demonstra gratidão genuína, o vínculo se aprofunda. Essa mulher que agradece, que celebra, que reconhece, é uma mulher que se torna inesquecível. E há um detalhe importante: gratidão ativa não significa ignorar os problemas. Eu mesmo já disse muitas vezes que não existe vida sem dor, sem frustrações, sem desafios. Mas a gratidão ativa nos ensina a olhar também para o outro lado da moeda. Não nega o peso da vida, mas traz equilíbrio. É dizer a si mesma: sim, estou passando por dificuldades, mas ainda tenho motivos para agradecer. Ainda tenho pontos de luz que sustentam o meu caminho. Essa atitude protege contra o desânimo e devolve força para seguir em frente. Quero que você faça uma pausa agora e reflita. Quais foram as últimas 3 coisas pequenas pelas quais você se sentiu verdadeiramente grato? Pode ter sido um sorriso recebido, o sabor de um café quente, a tranquilidade de alguns minutos de silêncio, ou até mesmo a capacidade de respirar fundo depois de um momento de tensão. Quando você dá atenção a essas pequenas coisas, sua mente e seu coração se enchem de vitalidade. E essa vitalidade aparece no brilho dos olhos e na serenidade da expressão. Praticar gratidão ativa também significa aprender a agradecer não apenas por conquistas fáceis, mas até mesmo pelos desafios que de alguma forma nos ensinaram. Às vezes uma perda revela força que não sabíamos ter. Às vezes uma dificuldade abre portas para caminhos que jamais imaginaríamos. Não é sobre dizer que o problema é bom, mas sobre reconhecer que até da dor pode nascer aprendizado. Esse tipo de olhar amadurece, fortalece e torna você mais interessante, porque mostra que não se deixou vencer pelas adversidades. Eu, como psicólogo, aprendi que mulheres que cultivam gratidão ativa se tornam verdadeiramente magnéticas, porque elas irradiam algo raro: esperança. Em um mundo acostumado a queixas e críticas, ser aquela que consegue enxergar beleza nos detalhes é ser uma fonte de luz. Essa luz não pode ser fabricada com maquiagem ou roupas caras. Ela nasce de dentro. É a energia de quem aprendeu a valorizar, em vez de apenas exigir. Minha amiga, quero que você se lembre de algo. A gratidão ativa é um hábito que qualquer pessoa pode começar a praticar ainda hoje. Não precisa de dinheiro, de tempo extra ou de grandes condições. Basta parar alguns minutos e perguntar a si mesma: o que eu posso agradecer agora? Essa pergunta simples é capaz de mudar sua energia e transformar o seu dia. E se você repetir isso todos os dias, não apenas sentirá mais paz e alegria, mas também perceberá que os outros a enxergam de forma diferente. Porque uma mulher grata atrai respeito, atrai simpatia, atrai oportunidades, não porque busca desesperadamente ser aceita, mas porque sua presença se torna um lembrete silencioso de que ainda há beleza na vida. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a última coisa pela qual você sentiu gratidão genuína? Se esta reflexão falou ao seu coração, comente uma aqui embaixo para que eu saiba que você está comigo nesta jornada. O 6º hábito que embeleza uma mulher é o que eu chamo de sensualidade consciente. E quero que você compreenda de imediato. Não falo aqui de algo ligado à sedução forçada ou a padrões que a sociedade impõe. Estou falando de uma reconexão profunda com os próprios sentidos e com o prazer de estar viva dentro do seu corpo. Ao longo da vida, percebi que muitas mulheres, principalmente depois de certa idade, começam a se desconectar de si mesmas. O corpo passa a ser visto apenas como um instrumento para cumprir obrigações, não mais como uma fonte de alegria, de vitalidade
e de beleza interior. Sensualidade consciente é recuperar essa ligação, é perceber as cores, os aromas, os sons, as texturas, os sabores do dia a dia, é redescobrir que viver pode ser também experimentar. Quando uma mulher desperta essa consciência, sua presença muda. Ela anda com mais leveza, fala com mais expressividade, sorri com mais verdade. Sua energia não depende de roupas caras nem de convenções sociais. Ela nasce de dentro, do contato íntimo com a própria vida. Muitas vezes ouvimos que, depois de uma certa idade, devemos ser práticas, discretas, quase invisíveis. Essa é uma crença limitante que rouba vitalidade, porque a verdadeira elegância não está em se esconder, mas em se expressar de forma plena e natural. Uma mulher que cultiva a sensualidade consciente não precisa provar nada para ninguém. Ela apenas se permite sentir e viver com mais intensidade. E isso, por si só, é irresistível. Pense em algo simples como tomar um banho. Quantas vezes você entra no chuveiro e sai sem sequer perceber a sensação da água na pele? Ou tomar uma refeição correndo sem saborear de verdade. Esses gestos automáticos vão roubando pouco a pouco a nossa presença. Já a mulher que pratica sensualidade consciente se entrega a esses instantes. Sente a água morna, aprecia o aroma de um bom chá, repara no som de uma música que embala o coração. Essa prática simples devolve brilho ao olhar e serenidade ao semblante. Eu gosto de dizer que a sensualidade consciente é uma forma de amor próprio. É você escolher usar um perfume que gosta não para ser notada, mas porque aquele aroma desperta em você alegria. É vestir uma roupa confortável e bonita não porque alguém vai ver, mas porque você se sente mais viva dentro dela. É dançar sozinha no quarto, não para impressionar, mas porque o movimento liberta e dá prazer. Essas atitudes alimentam a alma e renovam a energia. Não confunda essa prática com vaidade exagerada. Sensualidade consciente não é viver para o espelho, mas viver para si. É se cuidar porque você merece sentir-se bem, não porque precisa da aprovação de alguém. Quando essa mudança acontece, você passa a transmitir uma beleza mais autêntica. As pessoas não sabem explicar, mas percebem. É como se houvesse uma luz diferente em sua presença. Outro aspecto importante é o movimento. O corpo foi feito para se mover. Caminhar, alongar, dançar, respirar fundo. Tudo isso desperta vitalidade. Não se trata de exercícios obrigatórios ou padrões estéticos, mas de redescobrir o prazer do corpo em ação. Uma mulher que se reconecta com seus movimentos transmite graça natural. Não é sobre perfeição física, mas sobre fluidez e consciência. E quero reforçar algo essencial. Sensualidade consciente não depende de idade. Muitas mulheres acreditam que, depois de certa fase da vida, esse aspecto deve ser deixado de lado, mas na verdade, é justamente nesse momento que pode ser cultivado com mais riqueza. Porque a maturidade traz liberdade para escolher, para se permitir, para valorizar o que realmente importa. Uma mulher que se reconecta consigo mesma nesse período transmite uma beleza serena, envolvente, impossível de ignorar. Quando você pratica esse hábito, descobre que a vida cotidiana pode se tornar mais rica. Um café de manhã deixa de ser apenas combustível e vira uma experiência. Uma caminhada deixa de ser obrigação e vira encontro com a natureza. Até o silêncio ganha outro valor, porque você aprende a sentir mais profundamente o instante. Essa presença sensorial é magnética, porque mostra que você está verdadeiramente viva. Eu digo com toda a convicção, uma mulher que cultiva sensualidade consciente não precisa de artifícios para ser admirada. Ela encanta pela forma como ocupa seu próprio corpo, pela delicadeza com que vive o presente, pela energia que transmite sem esforço. Sua beleza é sentida antes de ser vista. Minha amiga, quero que você reflita. Como anda a sua relação com seus sentidos? Você tem permitido a si mesmo apreciar os pequenos prazeres do dia? Tem prestado atenção nos detalhes que alimentam sua alma? Se a resposta é não, saiba que nunca é tarde para recomeçar. Pequenos gestos já fazem diferença. Acender uma vela com aroma agradável, ouvir uma música que lhe traz alegria, caminhar sentindo o vento no rosto, tudo isso é prática de sensualidade consciente. Esse hábito é, na verdade, um convite a desacelerar e a se reencontrar. É sobre valorizar o presente sem pressa
e sem culpa. Quando você se entrega a essa prática, descobre que sua energia muda, sua confiança aumenta, sua presença se fortalece, não porque buscou impressionar, mas porque finalmente se reconectou com aquilo que tem de mais natural, a capacidade de sentir a vida em plenitude. Eu, como psicólogo e como observador da alma humana, posso afirmar: essa é uma das formas mais belas de rejuvenescimento interior. Não importa quantos anos você tenha, se cultivar sensualidade consciente, será sempre vista como uma mulher que transmite vitalidade e autenticidade. Isso é, sem dúvida, uma das maiores expressões da verdadeira beleza. O sétimo hábito que embeleza uma mulher é o que eu chamo de liderança silenciosa. E quero que você perceba desde já: não estou falando de ser chefe, mandar em todos ou levantar a voz. Estou falando daquela presença firme, calma e clara que inspira respeito sem precisar de gritos ou confrontos. Ao longo da minha vida como psicólogo, observei que muitas mulheres foram ensinadas a acreditar que liderança era algo masculino, ou que para ser respeitada era preciso endurecer, ser agressiva, mas a verdadeira liderança feminina, a que realmente transforma, é silenciosa. É aquela que nasce de dentro, do equilíbrio entre firmeza e serenidade. Uma mulher com liderança silenciosa não precisa humilhar ninguém para ser ouvida, nem se anular para ser aceita. Ela fala com clareza, sabe seus limites e transmite segurança. Sua força não vem do tom da voz, mas da convicção com que se posiciona. Essa liderança é irresistível porque mostra maturidade, consciência e confiança. E isso se reflete em toda a sua vida, no trabalho, na família, nas amizades, em qualquer lugar. Quero compartilhar uma situação que presenciei. Atendi certa vez uma mulher chamada Helena, 55 anos, que trabalhava em uma grande empresa. Era a única mulher em uma equipe cheia de homens mais jovens. Sempre que tinha uma reunião, ela se retraía, falava pouco, e no final do dia me dizia: "Doutor, parece que ninguém me ouve. Tenho ideias, mas sinto que não sou levada a sério." Isso a fazia carregar uma sensação de invisibilidade. Com o tempo, trabalhamos para que Helena desenvolvesse sua liderança silenciosa. Ensinei a ela que não precisava competir pelo espaço, mas afirmar o seu valor de forma tranquila e assertiva. Numa reunião importante, um dos colegas apresentou uma proposta mal planejada, que poderia trazer sérios problemas. Antes, Helena ficaria em silêncio ou concordaria apenas para não criar conflito. Mas dessa vez, ela respirou fundo, olhou para a equipe e disse: "Entendo o que você propôs, mas precisamos avaliar algumas consequências antes de seguir. Gostaria de apresentar outro ponto de vista." A sala se calou. Ninguém esperava que ela fosse intervir. E quando ela apresentou sua análise, clara e respeitosa, todos perceberam que fazia sentido. O projeto foi reestruturado e, no final, até o próprio colega agradeceu. Depois daquela reunião, a postura de Helena mudou completamente. Não porque ela gritou ou impôs medo, mas porque mostrou firmeza com serenidade. Isso é liderança silenciosa. Transformar o ambiente apenas pelo modo como você se posiciona. Eu mesmo aprendi ao longo dos anos que não é a força bruta que conquista o respeito, mas a clareza de quem conhece o próprio valor. Liderança silenciosa é saber dizer não quando algo não faz sentido, sem precisar se justificar demais. É recusar-se a aceitar desrespeito, mas com calma e firmeza. É assumir suas decisões e consequências, sem culpar os outros nem fugir da responsabilidade. Esse hábito é extremamente atraente porque transmite confiança. Pense comigo, todos nós preferimos estar perto de pessoas que sabem o que querem, que falam de forma clara e respeitosa, que não criam dramas desnecessários. Quando você cultiva essa liderança, passa a ser vista como referência. Pessoas procuram seu conselho, valorizam sua opinião e a respeitam mais. Mas quero alertar sobre algo importante. Liderança silenciosa não significa rigidez. Uma mulher que lidera de forma silenciosa também é flexível quando necessário. Ela sabe ouvir, considerar outros pontos de vista e até mudar de ideia se houver razões sólidas. A diferença é que ela nunca abre mão dos seus valores essenciais. É essa combinação de flexibilidade com firmeza que encanta e gera admiração verdadeira. Eu costumo dizer que mulheres que desenvolvem esse hábito
ganha uma espécie de brilho invisível. Não é algo que se enxerga no espelho, mas que todos ao redor percebem. É aquela energia de quem sabe se posicionar sem perder a calma, de quem inspira sem precisar de grandes discursos, de quem conduz pelo exemplo, não pelo medo. E talvez você esteja se perguntando: como começar a cultivar liderança silenciosa? O primeiro passo é confiar mais no seu próprio julgamento. Você já passou por inúmeras experiências, já superou desafios que pareciam impossíveis. Essa bagagem é uma fonte de sabedoria que não pode ser ignorada. Use-a como base para acreditar em si mesma. O segundo passo é praticar pequenos atos de afirmação no dia a dia. Ao invés de sempre dizer tanto faz quando alguém pergunta a sua opinião, diga claramente o que você prefere. Ao invés de engolir um comentário que lhe incomodou, expresse com serenidade: não me sinto confortável com esse tipo de fala. São gestos simples, mas que vão fortalecendo sua presença. O terceiro passo é assumir responsabilidade pelas suas escolhas. Uma líder silenciosa não terceiriza suas decisões. Quando algo dá certo, ela reconhece sua contribuição com humildade. Quando algo não sai como esperado, ela assume, aprende e segue em frente. Isso gera respeito genuíno porque mostra coerência e maturidade. Eu vi muitas mulheres renascerem ao praticar esse hábito. Mulheres que antes se sentiam invisíveis passaram a ser admiradas. Mulheres que antes se anulavam passaram a ser procuradas como referência. Tudo isso sem precisar de confrontos ou máscara, apenas reencontrando a própria voz, a própria postura. Minha querida leitora, eu quero que você reflita. Em quantas situações da sua vida você se calou quando queria falar? Quantas vezes engoliu algo para não desagradar, mesmo sabendo que estava certa? E o quanto isso lhe custou em termos de autoestima e reconhecimento? Talvez seja a hora de experimentar um caminho diferente. A liderança silenciosa não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer o medo de se posicionar. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar que sua voz merece ser ouvida. Não é sobre controlar, mas sobre inspirar. E quando você começa a viver assim, descobre que sua beleza não está apenas no que se vê, mas no que se sente. Respeito, confiança, dignidade. O oitavo hábito que embeleza uma mulher é o que eu chamo de sabedoria temporal. Não me refiro a aceitar o tempo de forma passiva, como quem se conforma e diz, é assim mesmo. Falo de algo muito mais profundo. Usar a experiência de vida como fonte de serenidade, de perspectiva e de confiança. Ao longo das décadas em que atendi tantas mulheres, percebi que essa sabedoria pode ser um dos maiores encantos femininos. Uma mulher com sabedoria temporal aprende a diferenciar o que realmente importa daquilo que é apenas ruído. Aprende a não desperdiçar energia com dramas pequenos e a olhar para os problemas com calma, sabendo que quase tudo é passageiro. Isso é atraente porque transmite paz, segurança e equilíbrio em um mundo onde muitos vivem em constante ansiedade. Lembro-me de uma paciente chamada Teresa, de 50 anos, que chegou ao meu consultório angustiada com conflitos com o filho adolescente. Ela dizia: doutor, sinto que estou perdendo o controle, nada do que faço funciona. No início, Teresa se desesperava com cada discussão, reagia como se fosse o fim do mundo. Com o tempo, fui mostrando a ela que havia passado por tantas outras fases desafiadoras na vida, cuidar dos pais doentes, superar crises financeiras, lidar com separações. Todas essas experiências lhe haviam dado ferramentas preciosas. Começamos a trabalhar a ideia de que o conflito com o filho não era uma tragédia, mas uma fase, e que fases passam. Aos poucos, Teresa deixou de reagir com desespero e passou a adotar uma postura mais serena. Quando o filho gritava, em vez de gritar de volta, ela respirava fundo e respondia: eu entendo que você está frustrado, mas não vou entrar nessa discussão agora. Essa calma desarmava o ambiente. Com o tempo, o relacionamento deles melhorou, não porque os problemas desapareceram, mas porque ela os enfrentava com a confiança de quem já tinha vivido o suficiente para saber que nada é definitivo. Essa é a beleza da sabedoria temporal. Ela transforma a forma como vivemos o presente. Enquanto a juventude muitas vezes é marcada pela pressa e pela ansiedade sobre o futuro, a maturidade oferece a chance de viver com mais presença. Uma mulher que carrega essa sabedoria não precisa provar nada para ninguém.
Ela aproveita as conversas sem olhar o tempo todo para o celular, saboreia um jantar sem pressa, valoriza os pequenos gestos do cotidiano. Essa postura é magnética porque transmite uma energia rara, a de estar realmente presente. Mas quero destacar algo importante. A sabedoria temporal pode se manifestar de duas formas. Há quem use a experiência como desculpa para desistir. Já vi isso antes, nada muda, não adianta tentar. Esse tipo de visão amarga não atrai, afasta. A verdadeira sabedoria é construtiva. Olha para trás não com resignação, mas com confiança. É aquela que diz: já enfrentei coisas difíceis, então sei que também vou superar isso. Eu acredito que essa é uma das maiores forças de uma mulher madura. Quando ela olha para a vida e percebe que ainda pode sonhar, aprender, recomeçar, sua presença se torna profundamente inspiradora. As pessoas querem estar perto de quem transmite esperança sem ingenuidade, experiência sem dureza, maturidade sem rigidez. E eu lhe pergunto, quantas vezes você mesma já passou por algo que parecia insuportável, mas que hoje olha para trás e percebe que superou? Essa memória é prova de que você carrega em si uma sabedoria poderosa. Talvez nem tenha percebido, mas ela já está aí, esperando para ser usada de forma mais consciente. Minha amiga, cultivar sabedoria temporal é escolher viver o presente com gratidão e confiança. É parar de lutar contra a idade e passar a enxergar cada fase como uma oportunidade única de ser mais plena. Quando você se posiciona assim, sua beleza não depende do espelho, mas da forma como o mundo sente sua energia. E essa energia é, sem dúvida, irresistível. O nono hábito que embeleza uma mulher é o que eu chamo de integridade emocional. E quero ser muito claro, não significa ser fria, esconder sentimentos ou aparentar perfeição. Integridade emocional é, na verdade, a capacidade de sentir intensamente, sem deixar que as emoções dominem completamente as atitudes. É aceitar o que se sente, compreender a mensagem que cada emoção traz e escolher a melhor forma de responder. Muitas vezes fomos ensinados a acreditar que maturidade significa sufocar sentimentos. Quantas vezes você já ouviu frases como não chore, se controle, não seja tão sensível? Com o tempo, essas mensagens fazem com que muitas mulheres escondam sua dor ou sua raiva e até mesmo a sua alegria. Mas isso não é integridade emocional. Isso é repressão. Integridade é diferente, é reconhecer a tristeza quando ela aparece, mas não se afundar nela, é sentir raiva, mas expressar de modo construtivo, é se alegrar sem culpa, mesmo que o mundo lá fora esteja cinzento. Eu me lembro de uma paciente chamada Ana, de 48 anos. Ela chegou até mim depois de vários relacionamentos fracassados, sempre ouviu dos parceiros a mesma crítica: você é intensa demais, dramática demais. Ana chorava facilmente, explodia de raiva quando se sentia desrespeitada e em outros momentos mergulhava em silêncios longos. No fundo, ela não sabia como lidar com a montanha-russa emocional que vivia. Durante nossas sessões, trabalhamos exatamente isso, como transformar emoções em informação e não em prisão. Certa vez ela me disse: doutor, sinto raiva porque não sou ouvida, mas quando explodo, tudo piora. Eu a ajudei a criar um pequeno ritual. Antes de reagir, ela respirava fundo e se perguntava: o que essa emoção está tentando me mostrar? O que realmente preciso dizer agora? Esse espaço de reflexão, mesmo de poucos segundos, mudou completamente sua forma de se relacionar. Meses depois, Ana contou que havia tido uma discussão no trabalho. Um colega tentou diminuir sua contribuição diante da equipe. Antes, ela teria reagido gritando, mas dessa vez olhou firme e disse com calma: eu discordo. Minha parte no projeto foi importante e merece ser considerada. Nada de explosão, nada de silêncio sufocado. Apenas clareza. O resultado foi imediato. Seus colegas passaram a respeitá-la mais. Ela não perdeu intensidade, mas ganhou equilíbrio. Isso é integridade emocional. Uma mulher que vive esse hábito transmite uma força serena. As pessoas se sentem seguras ao lado dela porque sabem que não vão encontrar explosões imprevisíveis, mas também não vão lidar com alguém indiferente. É alguém capaz de sentir de verdade, mas também de escolher como agir. Essa combinação é extremamente atraente porque mostra maturidade e humanidade ao mesmo tempo. Quero que você pense em algo. Quantas vezes você já se culpou por sentir demais?
ou se anulou para não incomodar. A integridade emocional é libertadora porque lhe dá permissão de ser sensível sem se perder, de ser firme sem ser dura, de ser feliz sem sentir vergonha. É como se você finalmente encontrasse o ponto de equilíbrio entre coração e razão. E não se trata de nunca errar. Até mesmo quem cultiva esse hábito pode ter momentos de descontrole. A diferença é que aprende a voltar mais rápido ao centro, aprende a reparar quando erra, aprende a usar cada emoção como professora. Quando isso acontece, as pessoas percebem algo raro, a autenticidade. E a autenticidade é sempre bela, minha amiga. Integridade emocional não é sobre eliminar lágrimas ou esconder risos. É sobre viver de forma plena, permitindo-se sentir, mas escolhendo sempre a forma mais construtiva de expressar. Quando você cultiva esse hábito, se torna mais leve, mais confiante e, inevitavelmente, mais atraente. Com muito carinho, quero encerrar esta nossa jornada lembrando que a verdadeira beleza não nasce de fórmulas prontas nem de padrões impostos, mas dos hábitos que cultivamos todos os dias. Ao longo desta conversa, falei sobre 10 caminhos que podem transformar a forma como você se enxerga e como o mundo a vê. Postura emocional, inteligência emocional, curiosidade, autenticidade, gratidão, sensualidade consciente, liderança silenciosa, sabedoria temporal, integridade emocional e presença magnética. Esses hábitos não exigem juventude eterna, roupas caras ou aprovação externa. Eles florescem dentro de você quando decide se tratar com respeito, cuidar de si com carinho e viver com mais consciência. Minha amiga, nunca se esqueça, cada fase da vida traz uma nova chance de brilhar. Você não precisa de permissão para ser feliz, não precisa esperar o momento perfeito para recomeçar. Basta um pequeno passo de coragem hoje para transformar toda a sua história amanhã.